Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast Mais e Melhor. Nós queremos agradecer primeiramente aos nossos apoiadores, que é a Intensidade Máxima da Maurício Cardoso, Intensidade de Conceito de Novo Hamburgo, que nos fornece aqui os nossos melhores suplementos, o que a gente indica também para os nossos pacientes, e também a Alma Funcional. Para quem não conhece a Alma Funcional e acha que comer algum alimento sem glúten ou sem lactose é ruim, é porque não conheceu a Alma ainda. Você que tem a intenção ou que tem algum problema alimentar e quer algo mais saudável, como o nome já diz, funcional, cara, você precisa conhecer a Alma. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, que eu tenho um apreço muito grande. Ele que é nutricionista, clínico e esportivo. Quero convidar para vocês Rodrigo Holanda Torrel. Eu não sabia desse Holanda não, eu fiquei sabendo hoje. Seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, muito boa noite. É uma honra para mim estar aqui contigo, mano, conversando nesse podcast, né? E o Holanda é da minha mãe, né? O Torrel é do meu pai e o Holanda é da minha mãe, né? E lá no Ceará, cara, eu sou de lá, né? Esse Holanda é muito comum, então para diferenciar eu comecei a usar o Rodrigo Torrel, que era único, né? É o único. Legal. Eu conheço poucas pessoas que se chamam Torrel, aí foi o Rodrigo Torrel, né? Mas é Rodrigo Holanda Torrel. Bom, e Torrel é forte, né, mano? Exatamente. Torrel é forte. Holanda também, que aqui não é tão comum, né? E sobre essa história aí, tu veio lá do Ceará, como que tu veio parar aqui? Foi, mano, é uma história que eu tenho muito legal para contar, né? Eu sou natural de Fortaleza, lá do Ceará, então eu nasci lá e eu vim aqui para o Sul, eu vim em 2019, né? Na época eu era noivo e a minha ex-noiva médica passou no concurso do Mais Médicos aqui em Sapiranga, né? E aí, cara, viemos assim, sem conhecer nada nem ninguém, nunca nem tinha ouvido falar o nome da cidade de Sapiranga, caí mesmo assim de paraquedas, né? E aí fiquei 2019 todo aqui, transferi minha faculdade para a Fevale, né? Só que a Fevale não fez um bom aproveitamento das minhas cadeiras, eu já estava me formando lá em Fortaleza, e aí eu tomei a decisão de voltar para Fortaleza novamente, me formar lá e voltar novamente. Enquanto isso, a minha ex-noiva ficou aqui, né? Só que nesse meio tempo, a gente acabou terminando o relacionamento, né? Eu tava lá em Fortaleza e ela continuou aqui. Só que eu pensei, cara, vou-me embora. Vou lá embora pro Sul. Falei, mãe, vamos vender tudo que a gente tem aqui e vamos embora para lá. Lá a gente tem mais oportunidade, eu garanto para você que eu vou fazer valer a pena. Ela acreditou na minha loucura, a gente vendeu tudo que tinha lá e viemos parar aqui, né? Então, desde 2020, outubro de 2020, que eu cheguei aqui sozinho realmente e sem conhecer nada nem ninguém e botei minha cara para frente e vamos fazer valer, né? Vamos fazer valer esse CRN aí. E como que surgiu a nutrição? O Rodrigo, ele vem de berço de ouro ou não? Nada, que é paz. Cara, a nutrição na minha vida, ela surgiu através de um amigo meu, que na época ele começou a fazer nutrição, né? Eu sabia que queria ser da área da saúde, cara. Eu não sabia de quê, se era medicina, se era enfermagem, área de saúde. Eu tinha aquela coisa na cabeça que era da área de saúde, né? Daí, esse grande amigo meu na época acabou passando na nutrição, né? Me explicou certinho lá a faculdade que ele fez. E eu, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou ser nutricionista também, né? E aí terminei meu terceiro ano. No outro dia fui lá me inscrever, fiz o vestibular e passei, né? E aí engrenei na faculdade. Mas tu já era envolvido nessa questão de nutrição? Ou foi na faculdade que tu foi se desenvolvendo, cara, gostando da área? Na faculdade, realmente, assim, que eu me transformei, Peterson. Eu não era um bom aluno de terceiro ano, cara. Eu era, assim, ia pro colégio para brincar. Eu era da galera do fundão, que ficava em recuperação em tudo. Quando eu entrei na faculdade, cara, meu mundo virou. Meu Deus, eu amo fazer isso aqui. Eu amo estudar isso aqui. Cara, eu fui monitor,
Eu, no segundo semestre, eu já era monitor da galera do primeiro, da anatomia. Já dava aula, irmão. Entrei no centro acadêmico. Então, assim, eu mudei realmente, literalmente, da água pro vinho, né? Então, minhas notas eram super altas. Eu tinha prazer de estudar aquilo ali. Eu gostava. Era fácil para mim o entendimento e era fácil para mim passar para as outras pessoas também, né? Boa. Então, nossa, eu ficava encantado com aquilo ali. Na medicina a gente tem uma questão de... Tem até um termo, eu esqueci como que se chama isso, que tu passa anatomia, aí você fala, você se apaixona por aquilo, aí tu vai num outro semestre e começa a fazer ginecologia, aí você fala, eu quero ser gineco. Aí você passa por anestésio, você fala, nossa, eu quero ser anestésio agora. Aí depois você vai passando por cirurgia, você fala, nossa, cirurgia é o que eu quero. Hoje eu te acompanho aí, né? A gente trabalha junto. Eu vejo que a minha percepção é que tu veio de uma área bem esportiva, Sim. mais esportiva assim, e aí depois tu começou a trabalhar bem bastante com intestino, inclusive os pacientes que eu tenho mais dificuldade ali de intestino, eu falo, cara, passa com o Rodrigo ali, e aí mais da parte clínica, como que foi essa descoberta pro Rodrigo? Teve na faculdade de nutrição, teve isso? Ah, eu me apaixonei por isso, depois eu quero fazer isso, depois eu quero aquilo. Ou foi muito espontâneo mesmo? Fiz esportiva, depois fui me achando em outras áreas. Em que área tu se identifica mais agora? Porque eu vejo tu tratando bastante intestino, tem a parte de emagrecimento que é algo bem importante aqui que a gente faz. Sim. Sim, cara, na faculdade eu comecei por uma cadeira que quase ninguém gostava, que era a parte de unidade básica de alimentação, né? Que é o nutricionista dentro do restaurante. Ninguém gostava daquilo ali. E todos os estágios que eu peguei extracurricular foram nessa área. E eu comecei a gostar disso aí, né? Só que eu vi que não dava dinheiro, irmão. Eu vi que não ia botar dinheiro, não ia botar comida na minha mesa, né? E aí, bicho, foi onde eu conheci o professor Sérgio Fonteles, lá de Fortaleza. Na época era nutricionista do Fortaleza, do time Fortaleza, né? E eu fiquei muito curioso por aquilo ali, né? E aí foi o Sérgio Fonteles que ele me abriu a porta assim da esportiva. Ele é uma referência lá no Ceará. Boa. É um professor lá da UES, que é o estadual lá do Ceará, né? Então, muito bom, muito renomeado. Foi professor do Coimbra também, né? E foi o Sérgio Fonteles que ele me abriu a vida, assim, para nutrição esportiva, cara. E eu me apaixonei pela nutrição esportiva, porque desde cedo, cara, eu sempre gostei de esporte. Sempre, sempre. Antes de entrar na musculação, eu comecei a fazer luta, praticar luta. Jiu-jitsu, Muay Thai, né? Então, eu sempre fui uma criança muito hiperativa. Gostava de brincar, gostava de pular, de ir para a rua, de cansar. Então a área do esporte ela já estava intrínseca em mim, irmão, né? Boa. Foi algo assim que lá dentro do coração. E depois de sair da faculdade e começar a trabalhar no consultório, irmão, eu entendi que a base de tudo é o intestino. Não adianta, cara, eu pegar um atleta de alto rendimento se ele tá ali com o intestino fodido. Se ele tá ali que eu vou mandar, que eu vou colocar comida para ele, não vai ser absorvido. Então o intestino é a base de tudo, a base da performance, a base da saúde, a base da vida, irmão, né? Por isso que eu me apaixonei tanto pelo intestino e hoje é uma das áreas que eu mais trabalho é intestino aqui junto contigo, né? Que a gente pega pacientes aí horríveis e acaba desmontando esse quebra-cabeça aí, né? Cara, pior. Eu comecei a pós, né? Agora no Albert Einstein, e é medicina de precisão. A gente conversa muito sobre isso, sobre personalizar para o paciente. Sim. O Rodrigo ele faz uma diferenciação. Eu acho bem legal isso, é que ele joga muito com a questão da dieta. Não é aquela pessoa que fala, não, vou seguir essa linha aqui da low carb, eu vou seguir da low carb para todo mundo. Não. Tu personaliza bem. E aí, quando eu entrei nessa pós-graduação, na primeira aula, no primeiro módulo, todo mundo falando só de intestino, tá.
Segundo módulo, intestino, eu falei, eu vim pra falar o que eu tô discutindo com o Rodrigo lá, porque, cara, e realmente, a gente vê assim, se a gente parar pra pensar, nós não, como que é, tem um termo, nós não somos humanos com bactérias, nós somos seres bacterianos com algo de humanos, porque nós temos, a cada 4 bactérias, nós temos uma célula vivendo dentro de nós. Então a importância do intestino para tudo isso. E é muito legal isso, porque tu já veio e trouxe para a clínica essa questão intestinal e aprofundou um pouco mais. E hoje a gente vê que todo o futuro é intestino. A gente sabe do eixo intestino-cérebro, a gente sabe do eixo intestino-músculo, da relação com a imunidade, da relação com o emagrecimento. Muitas vezes o paciente, provavelmente, tu vai contar a sua experiência, mas segue uma dieta, às vezes a gente até duvida do paciente, que ele fala que tá fazendo tudo certinho, e aí às vezes ele tá mesmo e tá travado. Sim. E é onde tu direciona ali, né, pro intestino. Tem essa relação ou não? Tem, total, né? O intestino, ele é a base de tudo, né? Ele é literalmente o nosso segundo cérebro, né, cara? Tudo que a gente coloca na boca, engole, passa pelo nosso intestino. Desde a medicação que a gente toma até o próprio alimento, né? Então, ele tem uma importância fundamental na nossa existência, né, meu irmão? E, cara, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, a gente vê que a cada 10 pessoas, 7 têm um problema intestinal, né? Por maus hábitos de vida, por comer ruim, sedentarismo, cigarro, bebida, né? Tudo altera, né? Tudo altera. E dos 7, 2 não sabem que tem. Exatamente, né? Acha que é indisposição, acha que é falta de vontade, mas não, vai ver, a pessoa tá com o intestino todo travado mesmo. Boa. E na sua visão, a gente saindo um pouco dessa parte intestinal, a gente vê que a gente comenta muito, fala, cara, como que a gente vai colocar na cabeça do paciente que ele precisa fazer aquilo que está prescrito, que ele precisa ter um estilo de vida. Tu falou sobre o estilo de vida impacta no intestino, mas é muito superficial a gente falar, tu precisa ficar menos estressado, tu precisa não beber, tu precisa não fumar, tu precisa fazer atividade física, tu precisa seguir essa dieta. Perfeito, isso aí qualquer profissional faz. Mas na sua visão, qual que é o ponto de virada na vida da pessoa que faz ela realmente assumir esse protagonismo? Peterson, o principal ponto de virada, cara, é quando ela entende que não existe terceirização de responsabilidade, né? Não adianta tu ter o melhor médico, o melhor nutricionista, o melhor treinador e simplesmente não fazer absolutamente nada do que eles estão te passando, né? Não tem como tu terceirizar isso aí, não tem como tu comprar a tua saúde. Depende da tua boa vontade, da tua atitude. Eu sempre gosto de trabalhar no consultório, cara, o futuro, sabe? Eu gosto de projetar o futuro. Como é que tu se imagina daqui 10 anos com esse teu estilo de vida aí? Como é que tu vai estar? Será que tu vai estar saudável? Será que tu vai estar vivo por um acaso, né? Eu gosto de fazer a pessoa ela se questionar. Trazer ela para a consciência, né? Isso, cara. Autoconsciência. Essa autoconsciência, essa autoquestionação, porque é difícil, irmão. Mudar hábitos é difícil, né? Principalmente quando tu tem uma vida toda aí de maus hábitos alimentares, de um estilo de vida sedentário. É complicado mudar, mas ou muda ou morre, né, mano? Ou muda ou morre. Semana passada um colega meu mandou uma mensagem assim pra mim: Rodrigo, eu vou levar meu pai aí que ele tá com diabetes. Eu falei, cara, ótimo, traz. Mas é o seguinte, antes de trazer ele, leva ele na musculação, mano. A melhor medicação pra diabetes é a musculação. Aí, ele não vai fazer não. Eu falei, cara, pois então já saí do meu consultório, tu já leva ele na funerária ali pra escolher o caixão dele.
vai morrer, mano, desse jeito, cara. Exato. Cara, não consigo entender as pessoas que preferem gastar dinheiro comprando remédio porque tá doente do que gastar dinheiro prevenindo a saúde. O que a gente faz aqui é uma medicina de prevenção, né, mano? A gente não tá curando as pessoas aqui. Dificilmente chega uma pessoa doente aqui pra gente curar. A gente tá prevenindo alguma coisa maior lá na frente, né, meu irmão? E, cara, eu sempre gosto de trabalhar assim com o psicológico das pessoas, né? De fazer elas, opa. É engraçado, cara. Quando um paciente, a gente faz um plano de acompanhamento aqui, que o paciente acompanha comigo, acompanha com o Rodrigo, e a gente discute o caso do paciente ali. E é engraçado, às vezes ele fala, pá, eu tenho que ir ali com o Rodrigo, ele vai brigar comigo, cara. Pô, ele vai pedir, eu não fiz o cardio que ele falou ali, eu não vou. Eu falo, tu vai ter que encarar ele ali, não tem boca. O cardio. A gente, quando você fala disso, a gente realmente espera que alguma coisa venha resolver o nosso problema, no caso da diabetes. Quando a gente vai estudar a diabetes ali, a fisiopatologia, como que inicia, nós temos sempre o tratamento mais eficaz. Sim. A primeira linha de tratamento não é o tratamento mais fácil, é o tratamento mais eficaz, o que mais dá certo. E tem os outros que vão vindo. O que o médico, ou nesse caso o médico, por causa da medicação, mas o que ele faz? Ele pula primeiro que é o mais eficaz, e qual que é o mais eficaz? Realmente, atividade física. Depois eu vou explicar o porquê. E aí, o que o médico faz, que acaba ensinando mal as pessoas, os pacientes, ele passa o remédio, que é logo depois. E aí, qual que é a sequência? Aumentar a dose, passar outro remédio. Aumentar a dose, passar outro remédio. E não vai resolver o problema. Não adianta. Porque quando eu fui começar minha pós-graduação, a primeira coisa que os mestres lá disseram foi que, cara, vamos alinhar a expectativa. Quando a gente começa a medicina de precisão personalizada, às vezes a gente quer achar algo que a gente vai dar para o paciente, que ele vai melhorar, e não, a gente acaba voltando para medicina do estilo de vida. Cara, e aí esse que é o ponto mesmo, né? De, como você falou, eu trabalho no psicológico, eu tento, porque a gente tem que trabalhar no psicológico mesmo do paciente para convencer ele do que é certo, do que é errado, do que ele precisa fazer. E tu não é só nutricionista, tu é psicólogo também, enfim. E até falando do músculo, o músculo é basicamente uma esponja, né? Ele é uma esponja de açúcar. Você contrair o músculo, ele vai absorver açúcar. Se você não está contraindo o açúcar vai ficar totalmente na corrente sanguínea. Então tu tá certinho. Quem entende realmente da fisiologia sabe que, cara, leva ele lá na musculação primeiro, porque senão não vai adiantar nada. Se você colocar uma cetogênica, vai piorar. Exatamente. Vai piorar o quadro do paciente às vezes. Então, exatamente. Enfim. Tu me falou, tu teve esse momento de virada, quando a gente fala de o que faz a pessoa se tornar protagonista da sua própria história. Você teve um momento que tu teve que virar o protagonista que antes você não era e falou, não, agora eu vou ter que, na faculdade, por exemplo, que falou, não, agora eu vou ter que assumir isso aqui. Teve um momento que você começou a cuidar mais da alimentação. Se foi a faculdade de nutrição que te levou a esse olhar? Peterson, não foi a faculdade de nutrição, foi a vida mesmo, sabe? Foi a vivência. E falando um pouquinho da minha vida pessoal, antes era eu e minha mãe, e eu tinha um padrasto também lá em Fortaleza, né? Até que teve uma ocasião que eu tive que expulsar ele de casa e eu virei o protagonista da minha família, né, mano? E até hoje eu continuo sendo o protagonista da minha família, cuidando da minha mãe, né? Então hoje a minha mãe, ela mora comigo aqui em Sapiranga, né? E, cara, foi daí que eu entendi que eu era o homem da minha família, eu era o homem da minha família, né? E através da minha imagem, do que eu tinha, porque, cara, eu não tinha nada, eu só tinha a minha imagem.
para vender, né? Eu só tinha a minha força de vontade, a minha saúde para vender e estudar. Senão a gente não tinha nada. Então foi através disso aqui, da minha força de vontade, de cuidando de mim, que a gente conseguiu vencer, mano. Antes de ser nutricionista, eu trabalhava como modelo lá em Fortaleza, né? Então eu já cuidava muito da minha alimentação, porque eu queria sempre estar muito definidinho, sabe? Ou você tinha essa definição já, eu preciso cuidar da alimentação pra... Isso! Então, cara, nossa, eu sempre cuidava da minha alimentação, era muito definidinho, porque eu queria estar nos eventos sem camisa, queria pegar os melhores trabalhos, então sempre estava sempre me cuidando. Cara, desde cedo eu tinha essa ideia na minha cabeça que eu precisava cuidar do meu corpo, eu precisava cuidar da minha saúde para poder prosperar. E hoje a gente entende que é isso aí, né, mano? Um empresário de sucesso, ele tá cuidando da empresa, mas ele tá cuidando da vida pessoal dele, de si, né, irmão? Sim. A pessoa que ela é bem sucedida, ela consegue ter essa boa administração aí da vida pessoal e da vida profissional, né? Então foi aí, cara, não foi a faculdade, foi a vida mesmo que me tornou protagonista da minha própria vida, né? Boa. Rodrigo, quando a gente fala em individualização, personalização, que hoje não dá mais para você utilizar a mesma coisa para todo mundo, a gente tem isso muito claro. Onde você acha que as pessoas mais erram quando querem copiar um protocolo ou uma dieta que às vezes funcionou para outra? Onde que você acha que é o ponto principal que faz as pessoas levarem isso em consideração de fazer algo que é para todo mundo? Cara, quando a gente fala de individualização, a gente está sendo muito específico, né? A dieta para aquela pessoa. Então, quando tu tenta copiar o protocolo daquela pessoa, não dá certo. Mas não é só seguir calorias? Não, porque, cara, a gente tem gostos alimentares diferentes, né? A gente tem tolerâncias diferentes, a gente tem alergias... Intestinos diferentes, né? Então, tu pode ter uma alergia que eu não tenho, né? Então, elas erram aí. Todos os meus planos alimentares, assim que eu coloco o nome da pessoa, eu coloco. Esse plano foi exclusivamente montado para você, nananana, conforme os seus cálculos e tal. Então elas erram aí, né, cara? Às vezes a gente vê uns cardápios loucos estourando assim, de uma influência da fulana de tal, que tá fazendo a dieta do ovo, aí só come ovo. E quem é alérgico ao ovo, mano? Como é que faz, né? E desenvolve, principalmente o ovo, desenvolve alergia. Quem não tem, desenvolve porque come muito. Alérgico, né? E, cara, elas erram aí. Então a dieta, ela tem que ser totalmente individualizada e personalizada para você, né? E qual que são as indicações das principais dietas aí que a gente vê nas redes sociais? Cara, a gente tem hoje cetogênica, low carb, zero carb, mediterrânea, carnívora, dieta da selva agora, né? Tá todo mundo falando da dieta da selva, que, ao meu ver, não é um estilo de vida, não é um modo de comer legal, porque tira muitas fibras. Você só come basicamente carne. E as fibras, como é que fica? Como é que fica o intestino aí, né? E além de ser difícil de manter, né, cara? A melhor dieta é aquela que tu consegue manter, né? Esse é o melhor cardápio, a melhor dieta é essa aí. E, low carb é melhor pra quem? Que tipo de pessoa? Na nutrição, cara, na saúde, né? A gente tem 3 pilares. Pra quem? Tudo depende do contexto, né? Pra quem e por quê? Então a gente tem que avaliar, cada caso é um caso, né? Às vezes eu tenho pacientes, cara, que são cirurgião, e nesses pacientes eu uso jejum intermitente, que eles ficam horas, né? Então eu uso jejum intermitente nesse pessoal e eles se adaptam numa boa, bem tranquilo. Agora vai botar jejum intermitente num fisiculturista, cara? Não dá. Não dá, então depende muito do contexto e para quem a gente está falando. É a mesma coisa quando você vê alguém falando mal de um alimento. O leite não presta. Não presta para quem?
Pra quem? Pra mim, que eu não tenho alergia nenhuma, que eu não tenho intolerância nenhuma, ou pra fulano de tal que tem uma síndrome do intestino irritável, né? Então, assim, cara, profissional que é profissional, ele jamais vai demonizar um alimento, né? Nenhum tipo de alimento. Qualquer alimento a gente tem que considerar. Sabe aquelas bebidinhas lácteas proteicas? Uhum. Uma vez eu peguei uma personal tacando pau, né? Tem muitos ingredientes e nananana. Eu falei, vem cá. Se uma pessoa tem a opção de escolher isso aqui ou uma coxinha, o que é mais saudável? Uhum. Claro, né? Vai comparar uma bebida láctea proteica com um prato de comida? Óbvio que não dá, né, cara? Agora, tudo é o contexto. Às vezes a pessoa tá na correria, tá indo daqui para Porto Alegre, não tem tempo de comer, passa ali no posto, toma um ioprozinho, acabou. É bem entender o contexto da pessoa mesmo, né? Porque o que eu vejo, a minha visão pessoal, que existe a dieta ideal. A ideal é o quê? Alimentos orgânicos, carnes mais in naturas, mais frescas, adoçante zero, açúcar zero, carboidratos complexos, né? Exato. Raízes, tal. Exatamente. Isso é o ideal. E só que quem consegue fazer isso é a pessoa que já tem muito tempo, já tem entendimento até mais avançado de nutrição, que sabe na hora de entrar no posto de gasolina e só tem aqueles alimentos dele, saber realmente escolher qual que faz diferença ou não, o qual que é o menos. Ou seja, é um caminho muito longo para você chegar em algo ideal e se chegar, né? Exatamente. Se chegar. Hoje a gente falou da alma funcional, ela tem esses conceitos ali da pessoa. É uma facilidade que a pessoa tem de, poxa, eu quero ver alguma coisa sem glúten ou sem leite e tal, que não tem tantos ingredientes. Perfeito. Mas tu não tem ali a pessoa o tempo todo pra ter um lanche bem feito o tempo todo, não tem um nutricionista pra você estar ligando, isso aqui, qual que é melhor pra mim e tal. Então é realmente a gente ir educando e realmente esse contexto. Cara, um exemplo básico aqui, apesar de eu praticamente demonizar o refrigerante ali, né? Sim. Refrigerante pra mim é algo que, cara, não é bom e ponto. Mas um cara que toma Coca-Cola normal o dia inteiro, se ele passar por uma Coca-Cola zero, cara, é muito melhor. Evoluiu. Exatamente, foi uma evolução. Mas a Coca não sei o quê. Cara, mas para aquele cara é uma baita evolução. E aí é entender realmente, um cara que come totalmente errado, o Rodrigo vai fazer uma dieta para ele, eliminando tudo da dieta dele. No segundo dia ele vai falar, não vou seguir mais isso aqui não. Tchau, já foi, né? E é realmente isso aí que é o que eu vejo que tu faz bastante cara, de personalizar, né? Eu já fiz dieta da pessoa jantar pão francês, cara. Pão francês e emagreceu, cara. Emagreceu. Porque não é o alimento que engorda, né? Não é o alimento que engorda ou emagrece. É o contexto, é onde aquela pessoa está ingerida, quantas calorias ela está gastando por dia, ela faz atividade física ou não, né? Então tem todo um contexto aí. Cara, eu já fiz dieta, mano, de colocar arroz com feijão e ovo no café da manhã. O cara pediu isso pra mim. É o costume dele, né? Tá louco, meu irmão? Comer isso aqui? Não, quero. Beleza. E seguiu. Uhum. E seguiu e segue até hoje, mano. Pô, é o mais fácil pra ele, perfeito. Sim. E nessa era de canetas GLP-1, o que você acha que não pode faltar na dieta dessa pessoa? Que começou agora a usar a canetinha no quadro de obesidade? Cara, com certeza os suplementos eles vêm pra ajudar muito, né? Principalmente a proteína, né? Creatina, que é um suplemento fantástico. Creatina, mano, ela não tem aplicabilidade só no músculo esquelético, né? Ela tem aplicabilidade também lá no cérebro, né? Dando mais energia para as células celulares. Então ela é um suplemento fantástico. Desde a criança ao idoso pode tomar creatina sem risco algum, né? Então eu iria pontuar aqui no mínimo 3. Whey protein,
creatina e um suplemento de fibras, aquele Fiber Biome da Essential, né, cara? Aquele ali é matador. Eu já ia até perguntar isso aí pra Tio. Tá. Cara, é muito bom você falar de fibra. Porque a fibra é esquecida, né? Assim, e ela é tão importante quanto. O brasileiro, ele não consome. A gente ficou... tu falou proteína. Proteína, creatina e a fibra, né? Fibra. Suplemento de fibra. Isso é o que não pode faltar na dieta não pode faltar, pessoa. Ó, Rodrigo tá colocando. Geralmente a gente ouve muito falar da proteína. Todo mundo fala, não pode faltar a proteína. Perfeito. Fibra, poucas pessoas falam. Sim. Então fibra é um pilar importante. Total, cara, total. Ômega 3 também, que é uma gordura poliinsaturada que é anti-inflamatória, né? E a gente sabe que 90% das pessoas que fazem uso da caneta de GLP-1 são obesas. Obesos logo têm alguma inflamação. Então o ômega 3 também vai ajudar como coadjuvante aí nessa modulação aí da inflamação, mano. E a gente sabe que a canetinha causa constipação. O que tu faz para evitar essa constipação? Cara, isso é muito... Não é regra. Eu pego paciente que tá usando aqui 10 miligramas e tá normal. Opa, tá normal, tá normal. E melhora. Tem uns que começa a escrever, nossa, o intestino até melhorou. Porque a gente sabe que tem uma modulação mesmo intestinal ali. Mas quando a gente coloca num paciente que tá bem inflamado, cara, vai trancar. Eu coloco, geralmente, mano, algum laxante osmótico, né? Magnésio, fibra e whey. Isso aí não falta, velho. Não falta mesmo, né? E aí, o paciente mesmo assim ainda tá constipado. Aí eu vou investigar se ele tá com alguma intolerância alimentar, se o glúten tá fazendo mal a ele, a lactose, né? Então começa a investigar. Pô, agora, né, a última pós, eu tava conversando com o meu treinador, com o Juliano. Sim. E justamente na pós a gente estava falando sobre a importância da fibra na saúde intestinal, principalmente de atleta. Porque o atleta o atleta de endurance principalmente. E eu ouvia isso também e eu levava isso em consideração. O que o atleta faz? Cara, eu consumir pouca fibra, porque vai piorar a minha absorção e eu preciso de carboidrato. Sim. E esse pensamento tá até certo, mas, cara, a longo prazo, a saúde intestinal vai acabando daquela pessoa. Aí é onde começa a ter os problemas do atleta, principalmente profissional, que ele tem que estar o tempo todo ali. Daí eles falaram, cara, mínimo 40 gramas para esse atleta. 40 gramas de fibra, cara. É bastante, né, irmão? Aí o Juliano, ele até falou assim, não, eu consumo tudo isso. Falou, cara, será? Ele falou, não, eu consumo e tal. E ele falou, vamos colocar aí, a gente foi no chat, né? Cara, e realmente ele consome muito vegetal, ele consome fruta, bastante vegetal, e a gente foi falando, aveia, ele falou, cara, somou tudo, não chegou a 30 gramas. Ele falou, cara, como que realmente a fibra é bastante. É deficiente nos alimentos, assim, você vê, cara, eu vou comer um pouquinho de vegetal ali e já tem fibra. Isso. E, cara, é difícil alcançar, né? Total. Cara, tocou num ponto muito importante que me fez lembrar que hoje a gente vive uma desnutrição de obesos, né? A gente vê pessoas obesas aí que estão desnutridas, né? Elas estão cheias de calorias, estão cheias de energia, mas estão vitamina lá embaixo, ferro lá embaixo, minerais lá embaixo. Sarcopenia, músculo zero. Total. Por quê? Porque hoje a grande parte da alimentação das pessoas são de alimentos ultraprocessados, de fast food, que não tem nutriente algum, cara. Não tem nutriente algum. O que é que faz? Só engorda. Engorda sem nutriente algum. É caloria vazia, né? A gente vive hoje aí tanto criança quanto adulto, né, bicho? Realmente, é muita dessa caloria. Obesidade. Os alimentos com pouca densidade nutricional, né? Isso, densidade nutricional. Tu sabe o que é densidade calórica, mano? Tá. Pode falar. Tá, densidade calórica. E densidade nutricional, fala as duas coisas aí. Densidade calórica é a quantidade de caloria que tem naquele alimento, naquela porção, tá? Então, digamos assim, o chocolate,
em pouca quantidade, ele tem muita caloria. Então, ele é um alimento de alta densidade calórica, né? Já a batata inglesa, em muita quantidade, tem pouquíssima caloria, né? Você come bastante batata inglesa aí e não engorda. Aí, então, é um alimento que tem uma densidade calórica baixa. E densidade nutricional é a questão dos nutrientes, né? Por exemplo, refrigerante. Tem baixa densidade nutricional, mano. Não tem alta densidade calórica. Exatamente. Né? Exatamente. Então... E é isso que faz a jogada, né? Porque a gente entra naquela coisa assim. Eu imagino que a vida do nutricionista é muito difícil em fazer isso. Porque a pessoa precisa de uma quantidade, até por questão física mesmo, para ele se saciar. Porque o alimento, o estômago, ele precisa receber uma quantidade X de volume alimentar para liberar o famoso GLP-1 aí, que é das canetinhas, para liberar esse GLP-1 para a gente sentir saciedade. Só que você pega um alimento com baixa densidade calórica, tá, batata, perfeito. Só que aqueles alimentos que têm densidade calórica alta também às vezes são alimentos pequenos, ou tu tem que jogar muito com isso aí. Isso. Aí as pessoas falam assim, mas eu como tão pouco. Aí o pouco que ela come tem uma densidade calórica muito alta, né? Às vezes é 1, 2, 3 bolachinhas de água e sal com manteiga. Cara, aquilo ali tem uma densidade calórica imensa. Se a gente transformasse aquilo ali em comida de verdade, nossa, dá um pratão desse tamanho aqui, né? Então as pessoas... O obeso desnutrido. Exatamente. A gente pega aí, mas eu como tão pouquinho. Aí o pouco que come é uma densidade calórica imensa. Boa. A gente viu uma era da wellness, de medicina regenerativa. Sim. Algo que é um boom, que eu ainda acho que é muito pouco ainda, sobre as pessoas focarem mais em saúde, em realmente vir no consultório e falar, eu quero qualidade de vida. Era muito difícil alguém vir no consultório e falar isso, cara, e falar que queria isso. Hoje é mais comum alguém falar, doutor, eu quero qualidade de vida, quero longevidade. Pelo menos na minha prática clínica, isso era mais difícil. Agora, para essa pessoa que realmente decidiu mudar, qual que é o básico necessário alimentar que essa pessoa tem que levar em consideração para fazer realmente essa mudança? Falando em qualidade de vida e longevidade, nesse ponto. Certo. Primeiro, cara, se ela nunca fez dieta, nunca foi nutricionista, né? Ela tem que primeiro fracionar as refeições. Como assim? Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. E manter um horário fixo entre elas, ou pelo menos parecido, né? Tipo assim, se você faz o seu café da manhã entre 7 e 7 e meia todo dia, tente manter entre 7 e 7 e meia, né? Faz o almoço ali entre meio-dia e meia, tente manter ali. E entre essas refeições, jejum, não coma nada. A única coisa que você vai fazer é água, no máximo café preto sem açúcar, chimarrão, mas... Essa é a dica que eu te dou. Fracione as refeições, então coma no mínimo 4 vezes no dia, o café da manhã, um almoço, um lanche da tarde e um jantar. E não coma entre elas, jejum entre elas, tá? Nada de ficar beliscando. Esse é o maior erro de quem não consegue eliminar gordura abdominal. Porque essa gordura abdominal, a gente sabe que ela muitas vezes vem de uma resistência insulínica, que é constantemente estimulada por beliscos, né? Então, o que eu falo... Não dá tempo de baixar a insulina em nenhum momento. Quando ela tá baixando, come alguma coisa, sobe. Quando ela tá baixando, come de novo. Exatamente. Então, faça as refeições sólidas em horários fracionados. Boa. E de noite, horários alimentares. O que você recomenda para essa pessoa? Ótimo. Então, à noite, procurar sempre comer pelo menos 2 horas antes de dormir, né, para não ir deitar de barriga cheia e ter chance de ter uma indigestão, e procurar fazer uma alimentação mais
não tão pesada, né? Não evitar carne vermelha, e mais uma carne branca, um frango, um peixe, uma carne suína também, que é uma carne branca, ali um purezinho de batata, um arrozinho branco, evitar arroz com feijão, né? Evitar bastante comida assim. Lá no Ceará a gente tem um baião de dois, a gente fala evitar baião de dois, aqui a gente tem a maionese, né? Evitar maionese. Então, evitar comidas mais fortes, assim. E se comer... É um fator cultural que a gente precisa vencer também, né? Tem esse fator aí também, né, mano? E eu gosto de trabalhar também muito com enzimas digestivas, cara. Às vezes o paciente, ele come e não tem uma digestão boa, aí eu passo ali um combo de enzimas digestivas pra ele, aí resolve na hora. Rodrigo, sabe o que eu vejo? Cara, isso é comportamento meu e eu tento passar para os pacientes também. Isso mais uma questão comportamental. Qual que é uma coisa que a gente faz? Nós pensamos que, vou jantar mais tarde. A pessoa chega em casa 7 horas da noite, 6h30, 7 horas. E aí ele não quer jantar. Aí ele, não, vou comer alguma coisinha ali. Come algo, vai comendo. E aí, quando dá 9h30, 10 horas da noite, aí que ele vai fazer a janta mesmo de verdade. Cara, ele foi acumulando. E o problema é o quê? Quando a gente chega nesse horário, principalmente do trabalho, enfim, cara, tu tá com muita fome. Porque a pessoa, ela não come direito ali na parte da tarde, pula, e aí chega em casa, cara, quer devorar tudo, e aí come, e depois vai jantar ainda. O que tu acha de... Porque eu faço isso. Se eu cheguei em casa, agora que tá entrando o inverno, anoitece mais cedo, né? Cedo. Mas antes, não, eu chegava às 7 horas em casa, tava praticamente de dia, 6h30 tava de dia. Cara, eu ia direto pra janta, eu esquentava e já jantava. Quando eu fazia isso, quando eu conseguia jantar nesse horário, 6h30, 7 horas ali, cara, eu dormia bem, né? Muito melhor, muito melhor. Ou seja, eu estava com muita fome, porque eu passei a tarde inteira, ao invés de eu chegar em casa, comer alguma coisinha pra jantar, depois eu chegava e eu já batia a janta já. Às vezes estava de dia, eu olhava pra Mirella e falei, pô, a gente tá aqui jantando de dia. Mas era prato de comida mesmo. E cara, quando eu consegui encaixar isso, sempre que eu consigo, a noite é outra coisa, E eu acho até, na minha intuição, que se eu fizer um lanchezinho ali, você faz alguma coisa mais leve depois, é menos impactante do que tu fazer a janta mais perto da ceia, né? Com toda certeza, né, cara? Porque vai ficar um volume de comida muito maior se tu deixar pra jantar depois. Então o certo é esse. Chegou, tenta jantar ali até 7h30, pra não ficar essa janta mais tarde. E é uma dica que eu te dou, enzimas digestivas também. Cara, ajuda muito mesmo. Pô, tu falou sobre educacional, tu falou que ali na faculdade, hoje tu tem estagiários aí, tu orienta alguns nutricionistas também que estão iniciando na carreira. A gente falou muito sobre para as pessoas, para o paciente. Mas qual que é a mensagem que você deixa para o nutricionista que não sabe por onde começar, que está saindo da faculdade? Qual que é a palavra profissional que você, com a sua experiência, dá para eles? Porque a gente estava falando ali com o seu estagiário, com o Maurício, né, que falou, cara, isso aqui nunca nem pensei em ver na faculdade, muita coisa. Qual que é o conselho que você dá para esses profissionais? O conselho que eu dou é acredita que a nutrição, ela tem muito a oferecer, é uma área que tem muito a ser explorada ainda, né, cara? E a gente sabe hoje que a base de tudo é a alimentação. Se um nutricionista não falar de alimentação, vai vir outros profissionais aqui falar de alimentação. Então, nada como um nutricionista aqui falando de alimentação, né? E você que saiu agora da faculdade, cara, procura um curso para se especializar na área que você quer. A faculdade, ela só ensina o basicão pra gente, né, cara? Só ensina o basicão. Pouco ainda. Ainda é por cima, ainda é pincelado ali. Então é depois que a gente se forma que a gente vai aprender realmente como é que é nutricionista, como é que a gente é médico, né? Então é na prática mesmo. E procure sempre boas referências, né, na sua área,
que isso vai te orientar muito, muito, muito mesmo. E venham aqui na Clínica Guedes que o NutriTorreal tá aqui que pode ajudar vocês também. Boa, boa. É realmente passando que a gente vai se aperfeiçoando. Exatamente, mais, né? Cara, a gente tem que montar a nossa mentoria. A gente tem que montar a nossa mentoria porque hoje a gente tem uma boa experiência já, né? Mais de quem já está saindo agora. E a gente tem um pouco a passar. Mas tem. Agosto vai vir. A gente já tem aí acompanhamento de outros profissionais que a gente vai começar já a fazer e tu tá dentro aí. Boa. A gente vai desenvolver. Eu já vejo que tu faz isso com outros nutricionistas também. Isso é bacana, então a gente já sabe que tem experiência. Sim. Rodrigo, um bate-volta aqui. Bora. Um livro ou uma série que vale a pena as pessoas assistirem depois de assistir esse episódio de podcast, claro. Game of Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones. Essa é uma série... Por quê? Fantástica, né, cara? Ela fala muito sobre poder. Porque toda a série ela fala sobre poder. Todo mundo quer estar no poder ali, cara. Mas é muito longa, cara. É longa, né? Mas vale a pena, irmão. Vale a pena. Nossa, quando saiu o último episódio dessa série, eu chorei, cara. Meu Deus do céu, que série fantástica, né? E um livro, cara, um livro bem legal que eu li agora recente é Seja Foda, do Caio Carneiro. Pô. Acabei de ler esse livro, muito bom ele. E melhor dieta do mundo, qual que é? Aquela que você consegue seguir, aquela que você consegue manter por mais tempo. E o que é dieta? Dieta é uma rotina alimentar calculada, onde você vai pesar bonitinho ali. Eu acho que isso é dieta. Boa. E o mito da nutrição? Que existe dieta perfeita. Boa, muito bom. Cara, muito bom. Muito obrigado por ter vindo. A gente vai ter outros bate-papos aí. É uma satisfação ter você aqui. E você que não se inscreveu ainda, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, manda para a pessoa que precisa ouvir esses conselhos aqui, o que a gente conversou. Não esquece. E sempre que a gente tem um novo episódio, você vai estar sendo avisado se você está inscrito no canal. Então aí já aperta no sininho também para você também ser avisado das notificações. Daqui uns 2 meses a gente anuncia a nossa mentoria aí, né? Boa, com certeza, irmão. Mais e melhor. Isso aí. Galera, fiquem com Deus e um grande beijo.